De volta com mais um podcast Mentes Brilhantes. Se você ainda não nos acompanha pelo YouTube, faça a sua inscrição, que aí o YouTube te avisa quando nós postamos lá um novo episódio. Porque a cada episódio eu tenho a grata satisfação de receber uma mente brilhante. E hoje estou recebendo aqui Sérgio Luciano Bernardi. Prazer tê-lo aqui, Sérgio. Prazer é todo meu, Balduino. Parabéns pelo Mentes Brilhantes aí. Olha, realmente uma alegria poder estar aqui contigo hoje, compartilhar um pouco da minha história. Nós temos muito que conversar. Antes, porém, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Britador Dalhoz, que tem tradição e credibilidade e atua com responsabilidade socioambiental. Ao precisar de pedra brita, areia artificial, pavimentação asfáltica e muito mais, chame o Britador Dalhoz. A nossa pedra é a alma da sua obra. Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o conforto do seu lar. Conheça toda a linha de produtos acessando Lindelli_Atacado ou visite a loja Lindelli no bairro Industrial em Vitorino. Embreagens Agcope, inovação e tecnologia a serviço das novas demandas automotivas. Tem a missão de proporcionar tranquilidade e confiança ao dirigir. Agcope há 30 anos, a especialista em embreagens. Bela Forma, fonte de saúde e bem-estar no ramo de Nutra e Nutri Cosméticos, com distribuição de produtos pensados como fonte alimentar, propriedade funcional e suplementos orais para a sua saúde e bem-estar. Bela Forma, de Pato Branco para todo o Brasil. Maptec Equipamentos, projeta e constrói soluções sob medida para cada segmento. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais, com acompanhamento da engenharia e da construção também. Acesse maptec.ind.br em Vitorino, Paraná. Vividence Linhas de Transmissão, há 50 anos, atuando na construção de linhas de transmissão de energia elétrica. Serviço essencial para o desenvolvimento e progresso. Vividence, levando energia para todo o Brasil. E a partir de hoje também, Patogás, novos tempos, a mesma essência, são 37 anos evoluindo e impulsionando o progresso. Moderna frota própria para o transporte de produtos. Acesse patogás.com.br, movendo indústrias, salvando vidas. De volta com o nosso podcast Mentes Brilhantes, agradecendo uma vez mais a esses empresários abnegados que investem no nosso podcast Mentes Brilhantes. E hoje, Sérgio Luciano Bernardi, ele representa e presta serviço para 3 dos maiores fundos FDICs do Brasil. E também trabalha para uma administradora de consórcio, um banco de desenvolvimento. E ele ainda, depois de tudo isso, reserva tempo para, junto com seu pai, trabalhar na atividade agropecuária, aliás, do agronegócio, seria mais fácil dizer, em Vista Alegre, no município de Vitorino. Sérgio, me conte um pouco da tua origem, onde é que tudo começou? Então, Baldino, uma alegria muito grande estar aqui contigo, né? Natural de Vitorino, filho você de... é vitorinense, Vitorinense. Olha só, Isso. Lá em Vista Alegre. Isso, né? Nascido Vitorino, né? E aí meu pai catarinense, vindo de Joaçaba, e a minha mãe gaúcha. E eu nasci em Vitorino. Você paranaense. Paranaense. E mistura boa, hein? E teus pais, na origem do campo? Isso. Meu pai é da origem agrícola, a mãe também, e fixaram então residência ali no interior do município, ali na comunidade de Vista Alegre. Aí, mas aonde que mora? Onde que é o Vista Alegre? Mais precisamente Linha Bernardi. Sim, porque leva a comunidade tem o nome da tua família. É que foram os fundadores ali, os precursores aí daquela região ali, daquela comunidade, então acabou tendo a Linha Bernardi ali. Hoje bem pouco Bernardi, né? A maioria ao seu voo, né? Só ficaram os que têm bastante terra por lá, me contaram, né?
Sérgio, e a tua família? Esposa, filhos? Então, eu, agraciado por uma esposa brilhante, que é a pessoa que me dá toda a Como é que é o retaguarda, nome dela? Joyce. A Joyce. É uma joia. Uma joia rara, meu Deus. Maravilha. Uma brilhante oportunidade que eu tive na vida e não desperdicei, né? E aí, 2 filhos maravilhosos também, o Miguel e agora, por último, então, a pequena Helena. Eles têm quantos anos? Um 9 e um 2. Ah, O Miguel 9 e a Helena 2. certo. E é fácil lidar com eles? Ah, é um espetáculo. O Miguel é uma criança brilhante, extremamente inteligente, muito inteligente mesmo. E a pequena Helena, nos seus 2 anos aí, todas as travessuras que eu acho que o pai não fez, ela vem aprontando agora aí. Você quer falar um pouco sobre a tua trajetória profissional antes de falar sobre o que tu faz hoje? Do que você quer destacar na tua atividade profissional? Então, eu muito jovem ainda, eu tinha assim, no meu pai, assim, percebi assim que ele gostaria muito que eu fosse um militar, né, das Forças Armadas. Aí, mas eu dentro do meu peito, Ele tinha servido no exército? Isso. Ele falava muito do exército e tal. Aí tinha um padrinho meu militar, um coronel aposentado. Então ficou aquela tendência, até aquele direcionamento, né? Mas eu dentro de mim, a vida civil, e eu admirava muito os bancários, né? Eu falava, bah, bancário e advogado. Eu vou ser bancário ou vou ser um advogado. Mas aí, por questão de tendência, ali, um pouco de direcionamento do pai e do padrinho, eu acabei indo estudar em Curitiba, prestei um concurso lá, um teste seletivo e acabei passando para a Escola de Sargento das Armas. Olha só. Lá, e fui estudar lá em Minas Gerais, em Três Corações. Tive um aprendizado muito O grande. processo seletivo era em Curitiba, mas aonde você ia estudar era em qualquer lugar do Brasil. Pela nota que eu tirei, e pasmem, num primeiro momento eu não passei. E vim embora, meio que cabisbaixo e tal. E daqui a pouco o comando militar da região sul entrou em contato conosco que eu teria sido aprovado. Falei, ué, mas o que aconteceu? Eles anularam uma questão da prova de português e a minha nota subiu e me encaixou. Você conseguiu ser aprovado. E aí, pela nota, aí eu pude escolher daí, eram 3 regiões de formação, Fortaleza, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Em conversa com o meu padrinho, ele falou, onde é que forma o sargento com maior, que o cara sai mais destemido, com mais moral, de onde é que sai? Não, sai de Minas Gerais, então é para lá que eu vou. Aí eu fui estudar em Minas, fiquei lá um período todo de formação e tal. Só que aí conversa daqui e dali com o irmão, tinha dentro de mim aquela tendência já para o meio financeiro, eu acabei optando pela vida civil daí. Aí você voltou com quantos anos? Saiu do... Eu retornei, aterrisei aqui de volta na propriedade, né, com 20 anos, 20 para 21. E aí, abri um processo seletivo na cidade de Vitorino, que estava abrindo ali o Sicredi, né, cooperativa de crédito. Fui lá, me coloquei à disposição deles e acabei tendo a oportunidade, então, a minha entrada no meio financeiro foi pelo Sicredi. Sou muito grato a essa cooperativa que desempenha um brilhante trabalho aqui na nossa região. Foi lá que nós conhecemos. O Sérgio foi gerente da Sicredi e a minha conta é 5428. Ainda temos essa conta lá na Sicredi, né? E um dos primeiros associados aqui de Pato Branco. Sérgio, hoje, o que você faz hoje? Me conta, deixa eu entender o que tu faz hoje de relevante. Trabalha para 3 das principais empresas do mercado financeiro. Perfeito. Como eu falei, o Sicredi me abriu muitas portas, me deu muitas oportunidades. Daqui eu acabei indo para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de estudar um pouco fora também, né? Fui estudar cooperativo de crédito fora. Tive oportunidade de alçar voo aí, né? E onde, nossa, eu sempre digo, quem tem a oportunidade de sair, olhar o Brasil de fora,
é bacana, o crescimento é É absurdo. um país de oportunidades. Isso, e o Sicredi me deu essa oportunidade de eu poder estudar fora e tal. Quando eu voltei, mas já sempre pensando assim, bah, daqui a pouco eu vou alçar um voo solo aí, né? E aí, primeira porta se abriu aqui em Pato Branco, eu repatriei, voltei para cá, uma securitizadora aqui de Pato Branco me trouxe para eu fazer um trabalho de desenvolvimento na área comercial, né? E eu aproveitei a oportunidade e fiquei nessa securitizadora por alguns anos. E aí, mais recente, com a gravidez da Joyce, e eu queria estar mais presente lá na propriedade, por causa dos meus pais que estão idosos já, e com a chegada da filha, já eu queria dar uma tirada do pé, né? E aí eu acabei abrindo uma empresa, então, e hoje eu faço um trabalho solo, né? Eu não tenho vínculo com ninguém, eu represento. Certo. Né? O que exatamente você faz? O meu trabalho ele se resume em fazer um elo de ligação entre quem quer dinheiro e quem tem dinheiro para emprestar. Eu faço essa linkagem, né? Então, esses 20 e tantos anos, aí, quase 27 anos de meio financeiro, me deram essa bagagem de percepção, de tato, de noção, de tempo, de espaço, de time de negócio, de conhecimento da empresa, né? Então, hoje... Então, eu sou empresário e preciso implementar a minha empresa com aquisição de equipamentos, de estrutura, para ampliação de produtividade ou para ampliação do mercado de atendimento dos meus clientes. Eu te procuro e você intermedia. Você vai buscar dinheiro dos fundos e empresta para mim, que sou empreendedor. Perfeitamente. Num primeiro passo, como que é a minha atuação? Eu entendo a tua operação, eu vou minha até necessidade, minha demanda. Eu vou até você, eu entendo a tua operação. Entendendo a tua operação, dentro dos fundos que eu opero, eu vejo aonde tu te encaixa melhor. Eu vendo aonde você se encaixa melhor, onde você vai ter a melhor condição de negócio para ti. E cada fundo segmenta um pouco, dependendo da atividade? Eu tive a oportunidade, né? Como te falei no começo ali, eu sou uma pessoa que tive muitas oportunidades na vida. Então, eu tive a oportunidade de conhecer e ter relação com os principais fundos do país. E tendo esse conhecimento, esse relacionamento, eu pude selecionar os melhores para se trabalhar, os melhores para se representar. Porque, infelizmente, assim, no meio financeiro, tem N tipo de bancos, instituições financeiras. E fundo também tem N tipo de fundo. Só que quem faz o fundo, ou quem faz a instituição, quem faz o banco, são as pessoas. Tá? Então, hoje eu trabalho para dar resultado, para entregar resultado para o fundo, mas para que o meu cliente tenha um bom serviço, tenha um bom atendimento, tenha uma boa operação também. Seja atendido na sua plenitude, né? Você também intermedia aporte de investimentos do BNDES? BRDE. Do BRDE. Do BRDE. Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul. O BRDE... Que é um dos principais financiadores da produtividade. Ele é um banco fomentador para investimento, mas eu represento eles mais na linha de investimento, para aquela empresa, para aquela indústria que quer ampliar a sua capacidade produtiva, capital de giro, mas nessa linha. Meu foco não é produtor rural, são grandes operações. Certo. Eu foco grandes operações. Aí o produtor rural ele já é atendido bancos de varejo daí, né? Quando você fala de grandes operações, você está falando de que valor? Aproximadamente? Acima de 3 milhões, 5 milhões, daí para cima, né? Até meio bilhão ou até mais. Daí para cima. Aí depende da capacidade de cada agente que vai buscar esse dinheiro. Porque o que acontece? Não adianta eu chegar lá com uma proposta de fazer uma operação para o meu cliente de 10 milhões, um exemplo, se ele não se enquadra nos critérios do banco, né? Aí a gente chama de apetite, né? Às vezes o banco vai lá, analisa e fala, não, eu não tenho apetite para esse cliente, né? O cliente não se enquadra. Aí a gente
muito na francesa, muito no jeito, explica, vai lá, o ajusta o que é para ser ajustado. Às vezes o cliente também, porque tudo a gente trabalha em cima de informação, de número de cadastro, informação cadastral. Às vezes vem alguma informação que pode ser complementar, então a gente ajusta, o banco já vê diferente o cliente, então tudo dá para ser ajustado. Mas existem casos que o cliente não se habilita, né? E assim como existem casos também que o cliente também declina a operação por entender que daquela forma que foi aprovado não é interessante para ele. Às vezes porque o juro ainda ficou muito alto, porque as condições de saldo daquele aporte de dinheiro pode apertar, enfim, por N motivos, né? Exato. E o que conta para uma empresa ter facilidade de crédito? Olha, hoje um dos principais fatores hoje para você ter uma boa avaliação de crédito é o teu comprometimento financeiro, né? Hoje, então, o quanto eu tenho de capital? Não, o teu comprometimento financeiro em relação às instituições, né? Ok. Porque acontece? Se eu devo muito dinheiro ou se eu não devo? Isso. Porque hoje o que acontece? Hoje as instituições financeiras hoje eles fazem uma consulta chamada central de risco. Ali, então, sai um checklist hoje das operações que você tem no mercado, que você tem teu comprometimento com o mercado. Aí, o que você apresentou de patrimônio, tal, teus números de balanço, tal, enfim, é tudo medido, tudo avaliado. Então, entra numa linha de avaliação. Quanto mais eu tenho comprometimento financeiro, mais alta é a minha taxa de juro para dificultar o meu acesso? Tem banco que sim, bancos de varejo, isso para operações de varejo, bancos comerciais. Um exemplo, o do BRDE, ele ou aprova ou não aprova para ti. E a tua taxa é aquela uma lá. Ah, tem uma taxa padrão. Taxa padrão para cada tipo de operação. Ele não vai te aprovar 6, 6,25, 6,75, 7, 8, não. Em relação ao comportamento do empreendedor, já que você intermedia ali os interesses do fundo com o interesse daquele que vai fomentar o seu negócio, vai buscar recursos para fomentar o seu negócio. O empreendedor, de um modo geral, ele é inteligente financeiramente ou você encontra casos de pessoas desorganizadas ainda? Que pergunta. Ou depende do tamanho da empresa? Qual que é o perfil? Que pergunta bacana essa, hein? Olha, a gente encontra de tudo por aí. Então, nesses meus 20 e tantos anos aí de batição de porta, como eu falo, porque a gente é um perdigueiro, né? Tá sempre atrás de negócio. Você encontra de tudo, Encontra o empresário provido de um talento absurdo para lidar com a empresa, mas desprovido de conhecimento financeiro para lidar com essa empresa. Então, você encontra de tudo, né? O bacana é quando você encontra aquele empresário talentoso, mas entende que não tem a capacidade de fazer a gestão financeira e encosta junto, chama junto uma pessoa para ajudar. Ninguém segura essa pessoa, aí o sucesso é certo. É delicado quando você vê, às vezes, a pessoa ali batendo, né? Insistindo e perdendo dinheiro, fazendo operações erradas, botando dinheiro fora. Porque o que acontece? Para a instituição financeira, fundo, banco, enfim, todos agem de muito boa fé. Ninguém cede um crédito para quebrar uma empresa. Agora, a gestão, a administração conta muito. E não sei se vou conseguir responder na plenitude a tua pergunta, mas acha-se de tudo aí fora. Em outras palavras, eu não preciso ser um bom empresário em todos os aspectos, na produtividade, na produção, na parte financeira, na parte de recursos humanos. Mas eu preciso ter pessoas, né? Preciso trazer, agregar pessoas que entendam de vários departamentos. Então, eu não preciso ser um empresário inteligente financeiramente, mas preciso ter um departamento que entenda de finanças. Perfeito. Sua pergunta é muito boa, mais uma vez. Eu considero que existem empresários generalistas e especialistas. Generalista é o mais perigoso que tem em tu lidar, porque ele quer entender de tudo, ele quer fazer de tudo. E o especialista, ele é especialista naquilo e tal, e se cerca de pessoas inteligentes. Então, o bacana é quando você
encontra pessoas que sabem, ó, bom, a minha... Porque nós temos qualidades que naquele ponto lá nós vamos a 100, nós somos muito bons naquilo. E tem coisa que a gente não é tão bom assim. Se você não é tão bom naquilo, você é mais ou menos na parte financeira, um exemplo, que mal tem chamar alguém que é expert no assunto, que tem especialidade, que tem conhecimento para te ajudar. Às vezes o empresário ele não quer dar o braço a torcer. E nessa hora eu posso chamar o Sérgio. Olha, eu já... Ou o Sérgio é parte interessada? A gente opina. Eu já ajudei muito o empresário, porque quem está fora vê muita coisa. Então, eu tenho empresa que eu tô com eles tem empresa que eu tô com a empresa aí há 20 anos. Aí você vira um consultor. A gente cuida muito porque no meu trabalho é fazer o elo, fazer a ponte. Ser esse agente, mas dar opinião, dar palpite, mas a consultoria é um outro campo, né? Eu tenho amigos, tenho parceiros, tenho conhecidos, tenho bons consultores, mas eu não presto esse tipo de serviço. Vamos imaginar que está assistindo o nosso podcast Mentes Brilhantes, um empresário que pensa em ampliar a sua empresa, o seu negócio, empreender, buscar dinheiro para implementar isso. Quais são os passos que esse empresário tem que dar? Olha, eu acho que ele tem que olhar para dentro do negócio dele, tá? Ter um entendimento do que são os custos financeiros, o que é o ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio é o que eu preciso faturar para mim poder pagar as minhas obrigações. Qual que é o seu ponto de equilíbrio? Faturo 100, meu custo é 100, faturo 120, meu custo é 100, tenho 20, para mim está acima do meu ponto de equilíbrio aqui. Então, primeiro é ter noção de onde é que ele está pisando, como é que está o negócio dele, e aí buscar orientação. Tem boas consultorias, existem bons desenvolvedores de negócios, porque simplesmente você ir até uma instituição e aportar um crédito é aquilo que te falei. Ninguém cede crédito com a intenção de quebrar ninguém, mas às vezes você tem um bom cadastro, você consegue aportar um bom crédito, mas esse crédito muitas vezes você acaba não tendo capacidade financeira para pagar esse crédito. E aí você tem um problema. Eu aconselho, antes de tudo, antes de qualquer investimento, ampliação, sede nova, enfim, maquinário, seja lá o que for, ramo, setor, de agronegócio ou de indústria, que o empresário avalie muito bem a sua capacidade de pagamento. Certo. Até porque nenhum fundo de investimento, nem o Banco de Desenvolvimento Social, ele não tem a mínima vontade de que a empresa que vai buscar esse recurso tenha problema financeiro depois. Pelo contrário, ele quer ser um fomentador, ele quer fazer essa empresa crescer. Quais são os desafios que mais se apresentam dentro da tua atividade? Hoje tem uma oferta muito grande de crédito no mercado, muito grande, e tem gente vendendo dinheiro de tudo que é tipo. Então, o maior desafio meu, o que é? Um ponto bem simples assim. Taxa nominal e taxa efetiva. Custo nominal e custo efetivo do dinheiro. Em outras palavras, o que é isso? Taxa nominal. Hoje, nominal, eu dou um número aí. Outras pessoas que fazem o que eu faço. Chega e oferece para o Balduino uma taxa de 2%. Nominal. Efetivamente, a hora que contrata, roda a operação, vai lá ver, cara, salta para 2,5%, para 2,7%, 2,8%, 3%. Eu trabalho com empresários, procuro trabalhar com indústrias ligadas ao setor produtivo, agronegócio, pessoas que sabem fazer conta. Esse é o cliente que eu mais gosto. Que aí eu chego, brigo na taxa, discuto e tal. Porque hoje o maior desafio está essa briga de mercado e o pessoal está vendendo coisa que não é real. Então, às vezes, tu pega o trabalho de
de um desenvolvedor sério, como é o trabalho que eu desenvolvo, que eu procuro fazer, que eu faço, aí você é muito blefe. É muito blefe. Chega, então, às vezes você perde muita oportunidade, perde um negócio, porque o empresário pega, vai dar oportunidade para aquele outro... Para o aventureiro. Para o aventureiro, exatamente, e você fica para um segundo, terceiro plano, aí, às vezes você é chamado, mas ali, aí, às vezes o leite derramou já, né? Mas não dá tempo, né? Então... me convença que vale a pena investir num consórcio. Você trabalha para uma administradora. Me convença que vale a pena fazer um consórcio, vamos ver. Então está muito fácil hoje, ainda mais num cenário como esse que se vive hoje, numa Selic com viés aí de mais alta ainda, de mais elevação de taxa ainda. Hoje, para você adquirir um veículo, para você... porque o consórcio não é imediatismo, tá? O consórcio não é fiz hoje, amanhã vou usar o dinheiro. O consórcio é para aquela pessoa que tem estômago, que tem paciência. Mas dá para chamar o consórcio de um investimento? De investimento? Eu digo que sim, porque você hoje você vai captar recurso para você fazer uma casa. Você precisa imediato, aquela pessoa imediatista quer para amanhã. Você vai pagar o preço do mercado, né? O consórcio você paga uma taxa de administração. Então, você não paga juro, você paga uma taxa de administração. Então, é infinitamente mais interessante você adquirir alguma coisa através do consórcio, porque você vai pagar uma taxa de administração. Só que daí é o seguinte, você entra num critério de sorteio. Então, para quem tem tempo e tem... Eu posso antecipar dando um lance, mas eu tenho que ter um capital de giro aí para... Exato. Existem algumas formas de você acessar o crédito, né? Uma delas é o lance. Só que hoje os lances eles estão muito elevados, tendo em vista o custo do dinheiro no mercado. Então, como o consórcio você paga uma taxa de administração, então os lances estão em 70%, 72%, 74%. Então, tu imagina, tu para 100 dinheiros, você tem que aportar 74 dinheiros para você tomar esses 100 dinheiros. Então fica um troço meio nervoso, né? De onde é que tu vai tirar os 74 dinheiros, entende? Isso não tem esse caixa, né? Exatamente. As taxas de administração de consórcio variam de administradora para administradora? Variam. Hoje, vamos falar de uma mediana aí, 22% período, né? Total. Um número assim, um praxe aí. É aí que está a minha pergunta, Sérgio, de você me convencer de que o consórcio é um bom investimento. Porque se eu sou inteligente financeiramente, posso eu fazer essa administração e ganhar os 22%. Eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, você me entende? Sim. Por isso que eu pedi para você me convencer. É vantajoso pela possibilidade de ser sorteado precocemente, ou uma vez sorteado posso vender o meu sorteio? Onde que eu consigo visualizar uma oportunidade no consórcio? Então, eu quando fazia aquelas vendas casadas, quando trabalhava, não estou aqui falando mal das instituições que liberam uma operação e encosta junto ao consórcio, te liberei um crédito aqui, dá uma ajudinha no consórcio aqui. Eu vim desse período de trabalho, tive muito que fazer isso, né? Felizmente era a orientação que a gente tinha. Hoje eu vejo o consórcio bem diferente e ele é vantajoso sim. Principalmente as pessoas que não têm essa cultura financeira, talvez que o Balduino tenha. É uma poupança forçada. Aí sim, eu acredito que aí sim. Bom, depois do nosso intervalo, nós vamos continuar conversando com o Sérgio Luciano Bernardi. Ele vai falar o nome da empresa, não me lembro se ele falou, enfim, vai fazer uma apresentação também das empresas que ele representa. E aí vamos conversar também bastante coisa da área pessoal desse rapaz aí. Já voltamos.
Há 50 anos, a Vividence Linhas de Transmissão, com sede em Pato Branco, Paraná, trabalha com construção de linhas de transmissão de energia elétrica, atuando em todo o território nacional. Possui uma equipe de colaboradores qualificados e capacitados para executarem desde a construção civil até a montagem das torres e lançamento dos cabos. Com comprometimento e respeito às pessoas, aos clientes e ao meio ambiente, a Vividence se tornou uma das 5 maiores empresas neste ramo do país. Vividence, soluções em linhas de transmissão, levando energia para todo o Brasil. Desde o início de suas atividades no ano de 1994, a Agcop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir. Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o seu conforto e para o seu lar. Acesse Lindelli Atacado e conheça toda a nossa linha de espreguiçadeiras e cadeiras de junco sintético, fixa e de balanço, adulto e infantil, air fryer, louças, panelas, utilidades domésticas e muito mais. Lindelli Atacado e Varejo, WhatsApp 469-9101-1478, PR 280, no bairro Industrial, em Vitorino. Maptec Equipamentos. Projeta e constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br, Vitorino, Paraná. A evolução de quem nunca parou. Novos tempos, mesma essência. 37 anos impulsionando o progresso. Patogás, movendo indústrias, salvando vidas. De volta com o podcast Mentes Brilhantes. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá no YouTube, pode chamar podcast Mentes Brilhantes com Balduino Rec e faça a sua inscrição, que aí automaticamente o YouTube te informa o nosso novo episódio. Hoje estamos aqui conversando com Sérgio Luciano Bernardi sobre assuntos ligados à vida financeira, a buscar dinheiro nos fundos de investimento. Deixa eu falar o seguinte, para você fazer bons negócios, também é importante estar bem vestido. Dependente da ocasião, se for mais formal, mais informal, para o teu dia a dia, para um momento especial, passe na MPB. O slogan é moda para todos, moda para todas. Lá na MPB tem as principais marcas do Brasil e você se veste com uma elegância que eu estou me vestindo aqui para estar à altura de quem acompanha o Mentes Brilhantes. Sérgio, faça uma descrição rápida das empresas que você representa, por favor. Perfeito. Hoje eu tenho a oportunidade, então, de representar 3 dos maiores fundos do país, que é Multiplique, Emisul, Beluno. Todas empresas nacionais. Nacionais. Uma administradora de consórcios, então, que é a Cerelo. E o Banco de Desenvolvimento, o BRDE. Você está bem acompanhado, hein? Caramba! Não sei se tu pode citar o nome do teu principal cliente, pode? Hoje um dos maiores, digamos assim, maiores limites que eu tenho aprovado de crédito está dentro de uma cooperativa de produção, de Marechal Cândido Rondon, que é Copagril. A Copagril é teu maior
Do maior cliente. O maior limite de crédito aprovado está dentro da Copagril. Caramba! Dá para falar o número? O valor? 120 milhões. É um bom valor, 120 milhões. 120 milhões. Isso é numa operação? Não, isso é um limite que eles têm lá disponível para eles operarem. Dentro desse limite, ele abre para Havendo a necessidade de buscar um dinheiro, eles já têm esse limite pré-aprovado, 120 milhões. Às vezes cai na tela lá a operação deles, lá eu fico só olhando e fico com os dedos cruzados lá para que a operação se realize, né? Porque eles cotam com a gente, cotam com outras instituições. Então, grandes operações é assim que funciona. Não liga lá para um banco ou para um fundo e fecha a operação. Eles cotam a operação. Certo, legal. É um mundo que eu não entendo muita coisa. Estou aqui tendo uma aula, né, sobre finanças. O que mais te realiza naquilo que tu faz? Ver que a apresentação do meu trabalho, a linkagem entre o fundo e o cliente foi bem sucedida. Ver a satisfação do fundo com o cliente e do cliente em relação àquele recurso que ele buscou. Sentir a satisfação. Isso é independente do spreadzinho que eu ganho ali, que é a minha comissão no negócio, é o que mais me realiza. Quer contar especificamente um caso, sem citar nomes, da onde você sentiu que a tua intermediação deu certo, funcionou, foi bom para todas as partes? Tem algum fato que você se lembre? Tem uma indústria, ele é um laticínio e já conhecia o laticínio pelo fundador e aí fui para o Rio Grande do Sul, voltei e tal, e quando fui visitá-los, né, eu os conhecia do banco, da cooperativa de crédito, e quando fui visitá-los aí como fundo, eles já eram atendidos por alguns fundos, e essa operação fluiu de uma forma, pelo conhecimento que eu tinha com o pai. As novas gestoras, as filhas, abriram lá as portas pelo conhecimento que eu tinha com o pai delas, e elas estão comigo já há um bom tempo já. Isso é maravilhoso. Vamos um pouco mais para o aspecto pessoal, deixa eu conhecer um pouco mais o cidadão, o pai, o esposo, o filho, o Sérgio. Você falou que perdeu teu pai recentemente, a tua mãe recentemente, né? Quer ressignificar isso? Faz quanto tempo? É questão de uns 15 para 20 dias. Ah, faz pouquíssimo tempo mesmo. O que ela significou na tua vida? Mãe, não precisa definir muito, né? A minha família, ela principalmente, foi amor. Uma pessoa amorosa, bondosa. Perdê-la foi o momento mais triste da tua vida? Sim. Na atual conjuntura, sim. Se ela estivesse aqui, o que você diria para ela? Pode olhar para essa câmera aqui. Mãe, amo muito você e gratidão por tudo que você significou na minha vida, por todo o aprendizado. Isso é maravilhoso. E a emoção não dá para conter, né? Mas vamos mudar a chave. Qual o momento mais feliz da tua vida? O nascimento da Helena. Ah, é? Por quê? Tem aquela coisa que fala que o menino e a menina e tal, né? Mas o nascimento da minha filha foi uma coisa hilária, né? Porque aí né? Hoje eu pude acompanhar o parto e tal. E por sorte da Helene, da esposa da Joyce, que a Adriana, que a minha cunhada, estava lá também, porque a Helena nasceu, o médico pegou e botou no meu colo, cara, que eu começou a tremer, uma emoção, um troço, falei, o que eu faço com essa criança? Que peguei e dei pra tia, falei, segura aí. Antes de desmaiar. Falei, segura aí, Adriana, me ajuda aí, não. Emocionado eu fiquei bastante, mas... Você não conseguiria segurá-la? Nossa, não cabia dentro de mim aquela emoção toda. Que legal isso, hein? E o nome foi uma escolha sua? Em conjunto com a minha esposa, com a Joyce. Aí... Mas ficou bom, Helena, né? Qual o momento, então, que mudou completamente a tua vida? Triste ou alegre? Tanto faz. Um divisor de águas na minha vida, assim, muito grande, porque eu já vinha numa ascendente, assim, profissional, foi a chegada da minha esposa. A Joyce foi um divisor de água em todos os sentidos, porque ela faz como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, faz um costado muito grande, né?
Tem umas falas lá do Rio Grande do Sul que, pelo amor de Deus, Sim, né? costado. Mas ela faz um costado muito grande aí, né? E vocês se conheceram em que circunstância? Através de rede social. Familiares? Rede social. Rede social. Rede social. Bom, você é moderno. A rapaz. rede social nos aproximou. Nossa, você é moderno, porque os casamentos hoje já acontecem bastante via rede social. No meu tempo era um baile na comunidade do interior e tal, que era o único momento de aproximação. Sim. Muito bom isso. Você se considera uma pessoa de sucesso? Me considero uma pessoa plena, muito feliz e muito bem-sucedida. Me considero uma pessoa de muito sucesso. E o que você elencaria como fatores que te levaram a se considerar uma pessoa bem-sucedida? Foco, percepção e emoção. Ah, é? Emoção. Não lembro de alguém ter falado isso. O que significa? Significa você ter suas atitudes, ter suas ações com emoção. Porque hoje é tudo muito frio, tudo muito gelado hoje. Eu mesmo já deixei de fazer alguns negócios pela tratativa. Pela tratativa eu declinei muito negócio. Então, porque eu fui muito exigido sempre. O atendimento tinha que ser excepcional. E cobrava isso muito das minhas equipes também, que eu, no Rio Grande do Sul, quando fui supervisor regional lá, eu era um incentivador de pessoas. Então, na regional toda que eu trabalhava lá, eu tinha que incentivar pessoas. E aquelas pessoas mais frias, mais geladas, eu vi que não realizavam o negócio. Mas eu via que aquelas pessoas tomadas de entrega, que ia lá, sempre tinham os melhores resultados. Será que por isso que todo mundo afirma que a venda é uma emoção, que você compra pela emoção? Com certeza, com certeza. Menos pela racionalidade e mais pela emoção? Com certeza. Se você estiver sendo atendido por uma pessoa, ela vem, faz todo aquele frete, aquele atendimento, água, cafezinho, vem, tem uma boa didática, atenciosa, carismática. Você está tendencioso ao negócio já, você vai fechar. Por mais que você queira aquele produto, aquele atendimento meio frio, meia boca, você foi para casa pensar, chegou a lembrar do vendedor, meu Deus do céu, né? No meu caso, eu declino, né? Dizem que o nosso cérebro, ele funciona em 4 dimensões. Ele é composto por 4 reinos. O primeiro reino da nossa mente, vamos chamar o cérebro de mente agora, porque cérebro é só a parte neurológica, né? Começa com pensamento. Pensando em algo, te vem uma emoção. Por isso que eu lembrei desses 4 passos aí. Após a emoção, entra em ação. Você pensa, você sente, você entra em ação e você obtém um resultado. Esses são os 4 reinos. A emoção é importante porque depois da emoção você entra em ação e você gera um resultado. É isso que você está me dizendo aqui dos fatores de sucesso? Eu tenho a parte da emoção muito ligada a fechamento, a negócio mesmo. Ah, é? Eu tinha que, não podia perder, então eu percebi que aquelas pessoas, voltando um pouco para trás ali, percebi que aqueles colaboradores que trabalhavam com entrega, que é o sangue no olho que a gente fala, tinham os melhores resultados. Porque na emoção você inclui teus filhos, você inclui a tua família, você inclui os teus sonhos, tudo está ligado à emoção. É por isso que lá acontece a maior parte das coisas, né? Exato. Uma curiosidade sobre o Sérgio Luciano Bernardi que eu não acreditaria. O que tem de misterioso aí? Vamos ver. Algo que você estava balbuindo, você não sabe, mas eu sou assim assado, eu faço isso. O que eu não acreditaria? Metódico, detalhista pra caramba. Metódico? Às vezes até chato, às vezes eu olho assim, rapaz, como é que a minha família me suporta, né? Ixi. Aonde que você se percebe metódico? Detalhista em casa, na vestimenta, na limpeza com a casa, no carro. Como é que eu vou chegar a visitar um cliente com o carro todo sujo, um exemplo, né? Todo desalinhado, né? Então, poxa, a minha imagem que está ali, né? Então, do mais simples ao mais... Mas se isso é um defeito, ao mesmo tempo, pode ser um fator também de sucesso, né? Porque te deixa com uma certa disciplina isso, né?
O que te faz acreditar no ser humano? Olha, nós hoje, eu vejo que a gente vive num mundo hoje onde tem muita informação que vem deturpada, distorcida, né? Então, o ser humano é fonte de tudo para a vida da gente. Hoje se vive num mundo meio que irracional, né? Muita coisa. E o ser humano é tudo. Eu mesmo, voltando um pouquinho assim, pegando um gancho da minha filha aí, sem querer bagunçar, mas eu ia nas filas de mercado, ficava ali cobiçando os filhos dos outros, né? Ficava ali olhando aquelas crianças e tal. E chegou já nos meus 47 anos, já não tinha mais muito, já estava meio que, eu acho que a Helena, acho que mais uma filha, acho que não vem, Helena e tal. Mas né? E veio de um relacionamento humano, né? Porque de uma coisa racional. Então, é isso, é amor, é emoção. Então agora eu vou trabalhar uma outra questão. Eu tenho um mentor espiritual. Ele diz que a forma de você entender a tua espiritualidade é você fazer duas perguntas básicas. Quem sou eu para Deus e quem é Deus para mim? Aí, dentro dessa perspectiva, eu queria que você falasse de como você vive a tua vida espiritual. Nossa, excelente pergunta. Bom, nós somos filhos, né? Deus, com certeza, ama cada um de nós sem o mínimo de ponderação, mais esse ou mais aquele. Sempre falo para as pessoas mais próximas de mim, né? Qual que é o segredo para isso, para aquilo, para aquele outro? Como é que se faz isso, como é que se faz aquilo? Sempre falo, faz o seguinte, pega daqui para trás, se perdoa pelas tuas falhas, e faz uma confissãozinha com o cara lá em cima, lá, que ali tu não precisa marcar horário, nada. E daqui para frente procura seguir uma retidão. Toda manhã eu levanto, me ponho de joelhos, peço a Deus. Deus, me faz homem honrado com a minha família e com os meus negócios. Deus, para mim, é a base de tudo. Ele é o que me norteia, é o que, como eu falei há pouco, quando eu tenho minhas incertezas, minhas dúvidas, eu paro e vou bater um papo com ele lá. E ele manda sinais, e sinais claros. Já aconteceu de você estar num negócio, numa negociação, e sentir que você poderia fazer daquela maneira, mas você não deveria fazer daquela maneira? E foi baseado nesse pedido de que Deus honre cada momento da tua vida? Sim, porque nós somos falhos e o que a gente comete muita falha, né? No decorrer do processo aí, do aprendizado, digo porque é um aprendizado essa passagem nossa aí, né? Por esse plano. E sim, nossa, e sempre quando eu vejo, porque acende as luzes, né? Eu digo, né? O problema é quando já acende ela vermelha de cara, né? Já vai direto na vermelha. Já vai direto na vermelha, mas aí acende ela amarela, né? Cara, mas esse troço aqui não foi pleno, isso aí meia boca esse negócio aqui. Como é que é? Me dá uma luz aí, o que tu... E assim, a melhor coisa eu chamo sentar para trás. Na dúvida, senta para trás. Eu falava sempre... Ou conta até 10, ou até 100, ou até 1000. Senta, respira, tal. Aí vem, daí vem. Para quem está no momento ruim, para quem está para baixo, o que você diria para essa pessoa? Olha, a vida, tu imagina, desde a concepção, né? Vai lá, fecunda o óvulo, né? Ali o cara já sai na frente de quanta gente, né? O mundo é maravilhoso, né? O vitorioso já começou ali. Nossa, já qualquer ser humano já é um vitorioso, né? Claro, nós vivemos momentos de felicidade e de alegria, são momentos. A maior parte do período são lutas constantes para se ter esses momentos de alegria e de felicidade. Se enganam as pessoas que a vida é uma festa. Não, a vida não é uma festa, a vida é muita transpiração, muito trabalho, muita dedicação,
para a gente ter momentos de alegria, sozinho, com a família, né? Então, acredite, cada um tem uma qualidade que a gente vai a 100, como eu digo, né? Aquela qualidade que você se supera e supera a concorrência. Foque nessa tua qualidade e use essa tua qualidade para ser trampolim para você seguir tua vida com o máximo de sucesso possível. Isso me ocorre utilizar uma frase do Sêneca, filósofo importante. Ele faz uma pergunta: a vida é breve ou a vida é suficiente? Para você que está assistindo o nosso podcast, a vida é breve ou a vida é suficiente? Sérgio, a vida é breve ou a vida é suficiente? A pergunta é bem delicada de se responder. Na minha percepção, depende como ela é vivida. É o que o filósofo respondeu. Porque muito tempo de vida não resolve teu problema. Resolve a intensidade, é a forma como você vive, o tempo que você tem para viver. Eu vejo pela partida da minha mãe que nos deixou recentemente. O meu grande desafio era em tirá-la do hospital há cerca de 5 dias do Natal, para ela poder compartilhar a ceia ali, aquele momento, com a neta, com a família. E eu consegui. E além disso, a gente conseguiu ficou um período bem maior conosco, né? E eu vi que aqueles 6 meses a mais de vida que ela teve conosco ali, nossa, como foi válido aquilo para ela. Intenso. Porque foi muito intenso. Eu acho que eu nunca abracei tanto, nunca beijei tanto minha mãe, né? Então, assim, tem pessoas que uma vida toda não tem uma alegria como essa de, às vezes, 6 meses de uma vida plena, bem vivida. E tem um exemplo que a minha mãe deixou, e eu carrego comigo, sempre que eu posso eu falo. Se você tem alguém para perdoar, perdoe em vida. Perdoe. Não espere que essa pessoa falte, que ela se vá para perdoar. A minha mãe era uma pessoa muito amorosa, muito bondosa, e um dia antes dela partir, existiu uma única pessoa que eu tinha um sentimento de descontentamento com essa pessoa. E eu senti no meu coração muito forte, falei, quem sou eu? Quem sou eu para não perdoar alguém? Né? E aí... Você seguiu o conselho da mãe? Fiz contato, mandei mensagem e tal para a pessoa e nos alinhamos. Aquilo parece que saiu peso. E foi muito engraçado, porque a questão de... Não deu um dia, foi questão de horas depois disso a minha mãe se apagou, né? Incrível isso. Incrível. Que depoimento extraordinário, né? Quando você não perdoa, tudo que você faz com o teu inimigo. Eu gosto daquela frase que diz que não perdoar é tomar o veneno e esperar que o inimigo morra. Na verdade, você está se contaminando com aquele veneno. Fechando, que mensagem você quer deixar a quem está assistindo o nosso podcast, Sérgio? Depois eu quero que você faça um comercial definitivo do teu trabalho. Vivam com humildade. Vivam com humildade, imaginando que o hoje é hoje, o que passou, passou, e o futuro é incerto. Então, viva com muita humildade o dia de hoje, porque o que acontece? Não porque foi recente a passagem da minha mãe, mas com certeza me fez refletir muito sobre o hoje, o amanhã, o que se pensa do futuro, o que se quer do futuro. A partir do momento que as luzes se apagarem, que o cara lá em cima estender a mão e falar, tá na tua hora, vem para cá, nem a roupa tu vai escolher. Claro que se você deixar já dito lá, assim, estabelecido. Mas geralmente nem a roupa tu vai escolher, nada tu vai levar. Então, assim, vive uma vida com humildade, estenda a mão, ajude quando tu puder ajudar,
E é isso, viva com amor, com intensidade, com emoção. Maravilhoso. Mensagem forte e profunda. Para os empreendedores, empresários que estão assistindo, pode fazer teu comercial, vai, de 30 segundos, vamos ver. É bacana. Representa então os fundos a Multiplique, Emisul, Beluno. Né? Em termos de consórcio, a Cerelo, né? A Cerelo tem um braço aqui em Pato Branco, que é a NP2 Investimentos, né? Na figura do Wagner, da sua esposa, da Fran. E, então, em termos de consórcio, assim, quem quiser conhecer um pouco mais, NP2 Investimentos é o lugar certo, onde você vai ter uma boa orientação, você vai ter um consórcio de forma bem explicada, bem transparente, bem clara, para não fazer aquele negócio na emoção, fazendo consórcio hoje, amanhã querendo usar o dinheiro, não é assim que funciona, né? Então, NP2 Investimentos. Em termos de banco de desenvolvimento, então, o BRDE. O pessoal te encontra onde? Nas redes sociais? Pode me chamar através do Instagram ali. Qual que é o teu Instagram? SLB 129012, Sérgio Luciano Bernardi, né? Procura Sérgio lá. Luciano Bernardi, Sérgio tá Luciano. por extenso. Se eu procurar @Sérgio Luciano Bernardi, te encontro. Vai achar lá. Ok. Temos um presente para o Sérgio, né? A Gertrudes, lá da Hering. Olha só o slogan. O básico do Brasil. A Gertrudes e a equipe são generosos e mandaram esse presente para você. Pode abri-lo, fique à vontade. Mostre aí, porque para cada convidado eles mandam uma cor. Eles mandam uma cor. Vamos ver se você gosta dessa. Rapaz do céu, vocês foram investigar lá qual que era minhas roupas e descobriram que eu compro na Hering, que eu sou cliente deles, cara. Sou cliente. Não, isso aqui você está contando, não sabia. Ô Gertrude, já achamos um cliente aqui da Hering. Gostou da cor? Sim. E a gola, bonita, né? Bonita, linda. Maravilhoso. E outro presente é por conta da produção. Pode pegar ali a tua xícara. Esse é um presente que você pode levar como recordação do podcast Mentes Brilhantes. Legal. Sérgio, agradeço de coração a tua presença, todas as informações, crescemos aqui a nossa parte de inteligência emocional e também falamos sobre emoções, sobre história, sobre amor, sobre família, sobre vários assuntos. Obrigado de coração pela tua presença. Eu que agradeço. Sucesso. Foi uma alegria. Foi uma alegria estar aí com você. Muito obrigado. Obrigado. Nos acompanhe então. Cada episódio, uma mente brilhante, uma nova história, uma nova referência, uma nova inspiração. Vá lá no YouTube e se inscreva, porque aí o YouTube manda o aviso de quando nós temos um novo episódio. Até o próximo. Abraço. Há 50 anos, a Vividence Linhas de Transmissão, com sede em Pato Branco, Paraná, trabalha com construção de linhas de transmissão de energia elétrica, atuando em todo o território nacional. Possui uma equipe de colaboradores qualificados e capacitados para executarem desde a construção civil até a montagem das torres e lançamento dos cabos. Com comprometimento e respeito às pessoas, aos clientes e ao meio ambiente, a Vividence se tornou uma das 5 maiores empresas neste ramo do país. Vividence, soluções em linhas de transmissão, levando energia para todo o Brasil. Desde o início de suas atividades no ano de 1994, a Agcop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir.
Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o seu conforto e para o seu lar. Acesse Lindelli Atacado e conheça toda a nossa linha de espreguiçadeiras e cadeiras de junco sintético, fixa e de balanço, adulto e infantil, air fryer, louças, panelas, utilidades domésticas e muito mais. Lindelli Atacado e Varejo, WhatsApp 469-9101-1478, PR 280, no bairro Industrial, em Vitorino. Maptec Equipamentos. Projeta e constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br, Vitorino, Paraná. A evolução de quem nunca parou. Novos tempos, mesma essência. 37 anos impulsionando o progresso. Patogás, movendo indústrias, salvando vidas.